Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha, vamos para mais uma entrevista e essa entrevista é muito boa, tá bom? Conversamos com a missionária e diretora e presidente da Arena de Pernambuco, Michele Colles. Ela falou um pouquinho sobre a mobilidade, sobre o que está sendo feito na Arena. Além disso, falamos também com o engenheiro florestal, né, o Gustavo Lima. Ele que é responsável pela manutenção do gramado, né? Então, a Arena vai receber jogos em janeiro e temos um debate bem legal agora aqui na sequência. Então, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe também com os seus amigos essa entrevista. É importante que todo mundo entenda um pouquinho sobre a Arena de Pernambuco e o trabalho que está sendo feito aí pelos responsáveis pela Arena de Pernambuco. Vamos para a entrevista. Olha, o bate-papo de hoje aqui é muito especial, tá? Estamos recebendo a missionária Michele Colles, que é diretora-presidente da Arena de Pernambuco, e o Gustavo Lima, que é engenheiro florestal, ele que tem ali conhecimento na manutenção de gramado, meio ambiente, sustentabilidade. E a gente vai bater um papo, né? A gente recebeu aqui através das nossas redes sociais, o pessoal questionando alguns pontos, principalmente sobre os clubes que vão jogar, né, no estadual. O Jaguar vai mandar jogo na Arena de Pernambuco. Tem também o Santa Cruz, né? O Retrô. Tem a possibilidade do Vitória, mas pelo que a gente tem de informação, o Vitória deve jogar mesmo no Lacerdão, fazendo essa parceria com o Central. Então, vamos bater um papo. Então, hoje, recebendo tanto a missionária Michele Colles, como também o Gustavo Lima, iremos entrelaçar aqui os assuntos, porque vai falar de mobilidade, iremos falar de gramado, iremos falar também da estrutura, porque tem alguns pontos para a gente abordar. Mas antes, missionária, primeiro, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Ao Gustavo também, agradecer a sua assessoria de imprensa. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso TMC, viu? Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom poder falar sobre a nossa Arena de Pernambuco, falar do trabalho que a gente está desenvolvendo na Arena. Estamos, de verdade, transformando a Arena num equipamento multiuso, um equipamento esportivo que é muito bom, é excelente, e a gente está na plena atividade da Arena de Pernambuco. É importantíssimo a gente poder estar divulgando tudo que a gente está fazendo lá. Gustavo, é um prazer também estar lhe recebendo aqui para a gente falar desse ponto importante que é sobre o gramado. Vários jogos vão acontecer lá. Boa noite, seja bem-vindo, viu? Boa noite, Moisés, tudo bom, meu irmão? Eu queria também agradecer, eu acompanho vocês, sei que é um programa, um diálogo de muita credibilidade e estamos aqui à disposição para a gente conversar no que for necessário. Vamos começar falando sobre mobilidade, não? Vamos falar um pouquinho mais com a missionária, que é a diretora, presidente do Arena, porque tivemos vários jogos, né? Principalmente essa reta final de 2025, o Santa mandou jogos lá, conseguiu acesso, né? Tem vários jogos, mas para 2025, creio que o desafio é muito maior, porque aí você tem um estadual começando em janeiro, você tem clubes jogando ali, aquela circulação de torcedores, tanto do Santa Cruz, dos outros clubes. Como é que está tendo a estrutura, como é que está sendo preparado para janeiro e também para todo o ano de 2025? Michele. A nossa mobilidade, ela melhorou muito. Quem acompanhou os últimos jogos na Arena, jogos de grande público, pôde perceber cada jogo, cada evento, a melhora da nossa mobilidade. Nós estamos aí com uma equipe maravilhosa trabalhando. Eu quero aproveitar aqui para agradecer todo mundo que está junto, que é o pessoal do governo do estado, da polícia, o pessoal do Detran, da Polícia Rodoviária Federal, da Prefeitura de São Lourenço, de Camaragibe. Todos os órgãos estão unidos para fazer com que a mobilidade da Arena de Pernambuco flua de forma que vá trazer conforto e segurança para todo mundo, né? Nós temos trabalhado muito nessa questão da mobilidade, já melhoramos bastante, né? Nós temos um acompanhamento, nós temos quase 300 câmeras ali na Arena de Pernambuco que monitora tudo que acontece na Arena e principalmente a entrada e a saída dos veículos, né? O tempo de entrada, o tempo de saída dos veículos, tanto quanto também dos torcedores, que a Arena de Pernambuco ela se evacua muito rápido, né? Quando termina os eventos. Então, a gente fizemos como um grande laboratório, né? Principalmente esses últimos grandes eventos do final do ano passado. Nós tivemos o jogo lá com o Flamengo, jogos com Santa Cruz. E a gente pôde, a cada jogo, ir testando as novas formas e fomos só melhorando, só agregando. Então, hoje a gente teve uma melhora significativa nos estacionamentos da Arena. A gente sabe que ainda tem que melhorar muito, mas a gente conseguiu, por exemplo, tinha um estacionamento lá na Arena, que é o estacionamento branco, que inclusive é ao lado do estacionamento da imprensa, que esse estacionamento ele estava praticamente desativado há muitos anos, né? Ele estava servindo para guardar ônibus,
E hoje, esse estacionamento está em plena atividade. A gente tinha uma dificuldade muito grande também, que era com a questão das motos, inclusive roubos, né? De moto, de capacete. E hoje a gente tem um estacionamento exclusivo para estacionar motos. A gente organizou toda essa parte aí também. A gente não tinha ponto de Uber, a gente não tinha ponto de táxi. A gente não tinha, por exemplo, o pessoal do transporte Grande Recife e das operadoras, que hoje eles ficam dentro do centro de comando operacional da Arena, junto com a nossa equipe, com rádio, monitorando cada ônibus que vem, cada ônibus que vai. Né? O último jogo que aconteceu ali, grande evento, eu até pedi para a Polícia Rodoviária Federal que pudesse levar um drone para a gente acompanhar a saída dos torcedores, porque geralmente, infelizmente, sempre acontece algum acidente, e isso para tudo, trava tudo ali. Né? Então, eles foram até com um helicóptero. Disse, poxa, eu pedi um drone e vocês trouxeram um helicóptero. Que coisa boa. Né? Mas mostra que a gente está todo mundo junto, todo mundo engajado, até porque uma das minhas metas da minha gestão lá na Arena de Pernambuco é deixar um plano de mobilidade desenvolvido, selado, né, e aprovado por todos esses órgãos que estão trabalhando por isso. Até porque também nós já estamos trabalhando o plano de mobilidade da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. Mas, como eu sempre tenho dito, não adianta a gente fazer tudo muito bonito para o mundo inteiro e não fazer para o nosso povo no dia a dia. Nossa meta não é 2027, não. A nossa meta é hoje, é deixar a Arena preparada para todos os eventos que ela for receber a partir de quando a gente entrou na Arena. Diretora, ainda falando sobre essa questão, porque é um ponto que a senhora acabou tocando aí agora, que é sobre principalmente essa questão da parceria com o Grande Recife Consórcio, a CBTU. Ele sabe, né? Você tem um jogo às 4 horas, vai ser um jogo do Santa Cruz, lá um jogo de semifinal do campeonato estadual. Pensando assim, né? Num jogo mais decisivo, o apelo é muito maior. A gente sempre sabe que a preocupação do torcedor não é só com a ida, né? É com a volta. Porque aí você fica sempre naquela interrogação, será que eu vou ter tranquilidade para voltar? Como é que vai ser? E a gente percebeu isso, principalmente nesses grandes jogos, né? Que a torcida ela tinha aquela tranquilidade, porque tem torcedor que fica tão preocupado com a hora de voltar que ele acaba saindo muito antes de finalizar o jogo, porque ele fica, na mente dele está assim, ó, o jogo tá bom, mas eu tenho que voltar para casa, a minha segurança. Então a gente percebeu que tinha aquele envolvimento e essa participação também dessa parceria com a CBTU, com o Grande Recife. Eu queria que a senhora pudesse explicar melhor como é que foi feito isso, porque a gente percebeu sim essa melhora e até alguns torcedores falando sobre isso. Que bom. Então, nós reunimos todos eles, né, lá na Arena. A gente hoje tem o Coronel Charles, que é um cara, assim, fenomenal, né? A Polícia Militar de Pernambuco inteira conhece o Coronel Charles. Foi alguém que foi enviado por Deus para me ajudar ali na Arena de Pernambuco. E ele tem sido alguém que tem feito a diferença justamente nessa área para me ajudar. Porque a gente começou a conversar com todo mundo. Isso tem que ser muito diálogo, isso tem que ter muita dedicação, né? E a gente chama todo mundo lá na Arena, e a gente conversa, e a gente ouve todo mundo, a gente deixa cada um falar dos seus problemas. E a gente foi montando como se fosse um quebra-cabeça. Olha, a dificuldade que eu tenho é essa, que eu tenho é essa. Então, vamos se juntar, vamos melhorar. Então, a gente quebrou, tampou buraco, a gente quebrou partes que atrapalhavam a mobilidade. A gente teve um apoio muito grande das secretarias do governo do estado, na parte da limpeza, da organização, porque, por exemplo, às vezes é uma coisa tão simples, mas que atrapalha a mobilidade. Uma árvore que ela está crescendo tombada para o meio da rua, do asfalto, no caso da calçada. Então, as pessoas, em vez de elas passarem pela calçada de forma fluida, elas vão dar a volta porque elas estão com a árvore caída. Então, quando você vai lá e corta aquela árvore e deixa organizado, as pessoas passam na calçada. Né? Questão de limpeza, iluminação, a gente melhorou, mas a gente sabe que ainda tem que melhorar muito mais. Mas a gente teve também aí o apoio do Ilumina Pernambuco, que trouxe há 4 anos que aquele ramal da Arena, ele não era acesa as luzes e acendeu agora. A gente está trabalhando com um investimento de mais de 27 milhões do governo do estado hoje, ali naquela região, né, no terminal de ônibus de Camaragibe, no terminal de ônibus também ali do Cosme Damião, que a gente sabe que precisa de melhoria. Então, a gente foi conversando com todo mundo, chamando todo mundo, vendo quais eram as necessidades que eles tinham. Por exemplo, o pessoal que faz a fiscalização dos ônibus no final do jogo, eles ficavam lá embaixo, perdidos no meio da multidão. E a gente falou, não, vocês vão lá para o CCO, vão ficar com a nossa equipe técnica lá, e de lá vocês vão se comunicar de rádio com o pessoal de vocês que está lá do outro lado. Então, a gente foi abrindo esses espaços, essas oportunidades, né? Ainda tem muito que se fazer,
mas eu fico muito feliz, porque eu também ouvi, né, de torcedores, falou assim, ó, por exemplo, os jogos do Santa Cruz, olha, eu acompanhei todos, eu fui para todos, e eu fui vendo gradativamente, a cada jogo, a melhoria. Então, a gente foi diminuindo a quantidade, por exemplo, de carros que fica no estacionamento quando termina o jogo, né? E a gente tem recebido um apoio. Você vê, às vezes, realmente, tem gente que fica esperando carona, fica esperando algum familiar buscar, e fica até um horário até mais tarde, mas você passa e você vê a polícia lá esperando todo mundo embora, né? Você vê a Polícia Rodoviária Federal, que tem sido um parceiro muito importante da Arena. Então, foi isso, foi juntar todo mundo, foi dialogar, ouvir as necessidades, ser sensível e ir fazendo, junto com todo mundo e com os órgãos competentes, aquilo que é necessário ser feito para poder a gente melhorar ali a nossa mobilidade. Pois é, vamos dar um pulo para dentro da Arena de Pernambuco e falar sobre gramado. Ainda tem outro ponto ainda para abordar com a diretora, mas o Gustavo está aqui, ele que é engenheiro florestal. Porque, Gustavo, serão 3 clubes, né? Jaguar, Retrô, Santa Cruz. Esse gramado vai aguentar essa quantidade de jogos? Já tem um estudo, já foi falado com os clubes. O que é que você pode passar para a torcida que ouve aqui o nosso hashtag da bola, para explicar melhor, com mais técnica, né, para quem ouve, dizer assim, olha, serão 3 jogos nesse intervalo de tanto, mas o gramado vai suportar essa quantidade de jogos. Tudo bom, Moisés? Veja, a gente está num trabalho incansável, inclusive nesse momento agora. A gente está com 4 funcionários full-time dentro do campo, com todos os procedimentos que tem que ser feito, né, nessa época que é final de calendário. A gente está numa recuperação do campo, o campo da Arena de Pernambuco em 2025, em decorrência da quantidade de jogos, torneios, eventos. A gente não conseguia, não teve tempo hábil para fazer esse tipo de recuperação que está sendo feita agora, da melhor forma possível, e para que tudo dê certo, e no dia 8, no primeiro jogo de 2026, que é o jogo do Santa Cruz, ainda não pelo Campeonato Pernambucano, o campo esteja nas melhores condições. E à medida que vão acontecendo os jogos com o início do Pernambucano, até então 3 clubes, né, missionários, não sei se vai ter o 4, ou vai ficar só nos 3 mandos, né? Tá para chegar o 4, né? O 4, então. Já estamos certos com 3, mas o terceiro ainda não é o Jaguar, não, é o Vitória mesmo, viu? Só para sua informação. O Jaguar a gente ainda está conversando. Olha aí, Moisés. No caso, o Vitória vai jogar na Arena. Vai. Então, no caso, mudou. Porque eu tinha conversado com o presidente do Vitória, foi até bom tocar nesse ponto, porque eu iniciei aqui falando que Jaguar, Santa Cruz e Retrô iriam jogar lá. Não sabia dessa história do Jaguar, importante aqui para os ouvintes. E eu tinha conversado com o presidente do Central e também do Vitória, e eles falaram que, não, fizemos um acordo aqui, vamos jogar no Lacerdão. Aí, eles estão fazendo um acordo entre clubes, né? E aí, por isso que a gente até falando nas nossas resenhas, viu, Gustavo e também Michele, a gente falava muito, não, vamos jogar, o Vitória não vai jogar lá. Então, o que não está resolvido ainda é o Jaguar, né? Então, tá faltando. Mas o que é que está faltando? Justamente porque a gente está encaixando. Então, a gente está encaixando as datas, né? Porque, assim, eu queria até aproveitar aqui a oportunidade, sabe? E fazer vamos dizer assim, não é um desabafo. Olha, é um apelo também, sabe? Porque, infelizmente, ultimamente, a Arena Pernambuco tem recebido os calendários sem falar com a gente, sem saber se a gente vai estar disponível, se não vai estar disponível. E isso aconteceu agora também no Campeonato Pernambucano. Foi o caso do jogo do Flamengo. E isso também, é muito né? ruim. Desculpa, o jogo do Isso é Flamengo muito ruim. também. Aconteceu com o jogo do Sport, aconteceu com o jogo do Flamengo, já aconteceu com o jogo do Santa Cruz. A gente fica sabendo pela imprensa. Saiu agora a tabela do Campeonato Pernambucano, né? Por exemplo, o time que a gente sabe que joga na Arena de verdade sempre é o time do Retrô, né? Eu digo assim, que o Retrô, a Arena Pernambuco de verdade é a casa do Retrô, como é dos outros times também, quando precisam, mas o Retrô tem aquela aproximação, então a prioridade hoje é do Retrô, né? Que já avisa, já vamos jogar, a gente já sabe. Então, quando a gente pega a tabela ali, a gente já sabe que o Retrô, né? Aí vem o Santa Cruz também conversou com a gente desde o ano passado, né, dizendo, a gente quer mandar os jogos aqui. Então, aí vamos dizer que é o nosso segundo parceiro aí, porque eu sou muito detalhista e procuro ser muito honesta, muito sincera, transparente, às vezes até demais, mas eu sou assim. E aí, o pessoal do Vitória nos procurou também,
né? Olha, a gente quer mandar os jogos aí, a gente quer ver a possibilidade. Então, essas datas foram se batendo. Aí veio, por exemplo, agora o Jaguar nos procurou também, mas aí já veio como quarto time. Eu digo, olha, a gente já tem compromisso com o Retrô, já tem compromisso com o Santa Cruz, já tem compromisso com o Vitória, né? E você deve ter visto na tabela que tem dia que tem vários jogos no mesmo dia. Isso. Então, não dá. E a Arena também não tem, a gente também não está aberto para atender jogo todos os dias. Então, eu chego lá e eu digo, não, Gustavo, né, tá ali sempre me ajudando aí. Eu digo, Gustavo, quando a gente pode ajeitar, a gente ajeita, mas a gente não pode pegar o gramado da Arena de Pernambuco e entregar de todo jeito para que tenha jogos todo dia, vários jogos, não tem condições, o gramado não aguenta e vai refletir em quê? Depois nos comentários, né, nas reclamações. Então, assim, eu tenho tido muito cuidado com isso. E fora que a gente vai ter um grande evento na Arena de Pernambuco. No dia 31, nós vamos receber 60 mil pessoas na Arena. No dia 31 de janeiro. Então, jogos que estavam marcados, já foi marcado. A Arena vai jogar dia 1, não vai jogar dia 1. O gramado da Arena, dia 1, está fechado. A partir do dia 26, todos os jogos que foram colocados para ser na Arena, porque ninguém nos consultou antes, todos os jogos que foram colocados a partir do dia 26 de janeiro vão ser remanejados, não vão ser na Arena. Que a gente tem esse contrato antigo, esse evento que vai acontecer no dia 31, começa a montar no dia 26 e depois vai ser a desmontagem. Então, assim, é para mostrar que às vezes a pessoa fala, a Arena falou que ia jogar e tal, mas infelizmente a gente precisa, inclusive nós vamos pedir uma nota sobre isso, tanto para a federação, para a CBF, para os times, para que sempre que for divulgar algum evento, algum jogo, que nos avisem antes, que nos comuniquem antes, que nos consulte antes, porque a Arena Pernambuco, né, ao contrário de que muita gente dizia, que eu, graças a Deus, eu já quebrei isso daí, que dizia, a Arena Pernambuco é um elefante branco. Não tem nada de elefante branco. A Arena Pernambuco tem dia que a gente está tendo 4 eventos ao mesmo tempo. A gente tem trabalhado muito ali, as pessoas têm procurado muito, tem sido um grande centro de convenções também, nos cumprindo seu papel de ser uma arena multiuso, né? A gente, claro que dá prioridade lá no campus para o futebol, mas a arena também precisa se manter, né? E hoje é até uma boa notícia que eu trago para as pessoas que admiram a arena. Nós estamos fechando o nosso relatório, mas a Arena Pernambuco está faltando muito pouco para que o governo do estado não pegue mais nem um centavo e coloque lá relacionado às despesas fixas, né? A gente está quase conseguindo se pagar. Isso é um fato inédito que a gente está trazendo. Vamos divulgar o relatório daqui para o final do mês. E, assim, a gente precisa fazer com que a Arena se autossustente. É um dos meus objetivos na gestão. Mas aí, explicando essa questão aí das datas, da tabela, alguns jogos vocês vão entender que não vai ser na Arena, outros vão ser, e aí vamos organizar isso aí. Estamos organizando. Pois é. E aí, Gustavo, como é que faz para lidar com isso? E aí, Moisés, é difícil, viu? É uma missão bem difícil, mas exatamente nesse momento, a missionária mencionou até a questão do evento. E a gente acabou de ter um evento, né, missionária? De 5 dias, o campo com Easy Floor, que é aquela proteção, aquele piso, e aí a grama sente bastante quando a gente tira, então a gente está nesse processo agora de recuperação do jogo. E eu queria dizer para você, para os ouvintes, para todo mundo, que independente de ser 3, 4 mandos de campo, né, clubes, a gente vai trabalhar e a recuperação de um jogo para outro já se inicia no apito final do árbitro. Então, o árbitro encerrou o jogo, a equipe de campo já vai entrar no gramado e iniciar todo o processo para entregar o próximo jogo da melhor forma possível. Queria dizer também que a gestão da Arena Pernambuco dá plenas condições à missionária, a Ângela, George, enfim, toda a equipe técnica, Carol, que está aqui do meu lado também, todo mundo imbuído no mesmo propósito de entregar a Arena de Pernambuco com o melhor equipamento possível para a população de Pernambuco. E você sabe muito bem que o gramado da Arena de Pernambuco é um gramado bom. A gente teve, muito bom, a gente teve há pouco tempo a Copa Maria Bonita, com 2 jogos no dia, jogo sim, no outro dia também, jogo sim, um dia sim, no outro não, e a gente recebeu até elogios, até no final mesmo, no jogo final, como é que a gente conseguiu, né? Mas é muita gente trabalhando, se ajudando, e sempre seguindo os preceitos e as diretrizes da FIFA, da Conmebol, da CBF e da Federação Pernambucana também. Então, a gente trabalha sempre com isso.
os cortes que são necessários. Agora mesmo a gente, por esses dias, fez todo o procedimento que é necessário no final de calendário, os cortes verticais, helicoidais, a adubação, o nivelamento com o espalhamento de areia, os defensivos. Então, a equipe está toda lá. E quando a gente precisa de mais gente também, a gente traz outras pessoas aqui. Então, é muita gente trabalhando para que o campo, não só o campo, mas a Arena de Pernambuco apresente o melhor equipamento possível para a população pernambucana. Gustavo, a gente sabe que aí em São Lourenço da Mata, toda noite chove, né? Praticamente toda noite chove. Isso dificulta. Não é só a noite, não. Às vezes, durante o dia, são vários momentos de chuva, né? Dificulta alguma coisa ou melhora? Veja, inclusive, queria até dizer que, por exigência da FIFA, a gente vai ter que fazer algumas reformas, né? Inclusive, o termo de referência para a troca do gramado, que a FIFA exige um gramado híbrido, né? Que são as fibras sintéticas e a grama natural, né? Então, a gente está concluindo isso. Nesse mesmo termo, a gente está pretendendo ver se a gente consegue fazer essa drenagem a vácuo com ventilação também, e vamos ver se a gente consegue, né? Tudo depende de orçamento, de custo, mas eu acho que se a gente conseguir fazer isso, fica muito bom. Agora, em relação ao que é melhor e o que é pior, depende da quantidade, né? Cada campo se mede a questão de umidade e a gente tem que saber a quantidade exata para irrigar, dependendo da necessidade. Então, dependendo da quantidade de chuva, é bom ou é ruim, né? Porque se for uma chuva adequada, a gente não precisa startar o sistema de irrigação e aquela chuva que caiu ali supre o que é necessário naquele momento. Então, é bem relativo. Assim, esse tempo aqui, vamos dizer assim, no meio do ano para cá, a gente não presenciou chuva que fosse fazer mal para o campo de jogo da Arena de Pernambuco, não, sabe? Missionária, outro ponto que a gente sempre fala, né, e isso é natural, e o torcedor também pergunta muito, e é bom que a gente está aqui com a senhora para poder tirar essa dúvida. O que é que está acontecendo que esses telões não estão pegando aí na Arena de Pernambuco? Porque isso é um questionamento que já vem desde o jogo que o Santa Cruz fez. Teve o jogo agora do Sport, o Sport usou um telão que não é o telão da Arena. O que de fato acontece? Está quebrado, não está? Explique para o ouvinte que está acompanhando aqui a gente. Está quebrado há muito tempo, muito tempo. Antes da governadora Raquel Lira chegar, assumir o governo, já estava quebrado. E nós fizemos um levantamento com os técnicos, e o que foi detectado? Que é um equipamento antigo e não existe mais peças para esse telão. Então, o que a gente fez? A gente fez um novo orçamento, novo não, vários, né? Vários orçamentos, seguindo as questões que a gente sabe, né, técnicas da gestão pública de compras, e a gente está fazendo uma licitação, mas eu creio que até o meio do ano, eu queria que fosse até o primeiro trimestre, eu não vou falar assim para depois não ficar, mas até o meio do ano, com certeza, a gente já vai ter os nossos telões novos na Arena, não serão aqueles telões, serão consertados. Eles foram realmente descartados pelos técnicos, então vai ser os telões novos. Então, o que a gente está fazendo? Todos os jogos, para que o placar funcione, a gente está conversando, né, e está organizando para que tenham telões contratados extra, para não deixar de ter o placar, mas a gente sabe que não é o ideal, a gente está atento a isso, e a gente já está trabalhando sobre o telão, a gente está trabalhando sobre as cadeiras da Arena, a gente vai requalificar todas as 45 mil cadeiras da Arena, a gente está trabalhando com as cadeiras que estão dentro do campo, para vocês terem uma ideia, aquelas cadeiras elas vão ser aumentadas de quantidade, porque só para a parte dos médicos a gente tem que ter 9 cadeiras dentro do campo e mais cadeiras, serão 26 cadeiras no time reserva. A gente vai fazer essa troca do gramado, como o Gustavo falou, já está tudo autorizado pela governadora, já está tudo alinhado, já está tudo em andamento. Nós vamos trocar o sistema de irrigação, estamos avaliando junto com a universidade a troca ou não da irrigação não, da drenagem, né, Gustavo? O gramado híbrido, a gente vai trazer uma máquina do exterior, é a única empresa que tem no Brasil, ela vai fazer as mesmas outras arenas também da Copa do Mundo 2027, e eles vão vir, já visitaram a arena para poder fazer como se fosse uma máquina de costura, eles costuram
o gramado natural na fibra, né, artificial. E a gente vai estar fazendo tudo isso. A gente está cuidando também da parte que eu vou aproveitar aqui a oportunidade para falar que eu sou muito cobrada e eu sou muito incomodada, que é a parte da internet da Arena também. Ontem mesmo nós recebemos os técnicos da Claro. Nós estamos chamando cada operadora para vir ver o que pode ser feito na Arena. A gente tem sim internet na Arena. No entanto, a nossa internet, ela não é para todo mundo atender, ela não dá conta de atender todo mundo, né? A gente não tem falta de cabeamento, o nosso cabeamento é excelente, o nosso sinal de internet também que chega na Arena, mas para uso do público, principalmente quando a Arena está lotada, realmente é difícil demais, e é uma coisa que todo mundo reclama, e eu já sei, e estou trabalhando com todas as operadoras, já fiz reunião com o Ministério das Telecomunicações, já fiz reunião com a Secretaria de Tecnologia do Estado, já fiz reunião com a ATI, que é a Agência de Tecnologia também do Estado, e está todo mundo junto. Nós temos um plano para que a Arena de Pernambuco receba 5G, junto com outras empresas também, empresas multinacionais, empresas internacionais, que estão concorrendo numa licitação, para que a gente possa ter tranquilamente 5G na Arena. Não é fácil, porque exigem um investimento muito grande tecnológico, financeiro. Então, a gente está fazendo isso em parceria, porque se a gente for tirar da estrutura do governo do estado que a gente tem hoje para investir nisso, a gente não consegue. Nós temos outras prioridades, não que isso não seja importante, mas isso a gente consegue resolver com empresas terceirizadas e com as próprias operadoras. Então, é isso que a gente está fazendo. E eu creio que até setembro de 2026, viu, minha gente, nós vamos ter uma arena totalmente requalificada. A gente está fazendo grandes reformas na arena, de ponta a ponta. A arena inteira está entrando no estado de requalificação, de tudo aquilo que precisa, de tudo aquilo que realmente a gente sabe que ficou muito tempo parado, que precisa de ser cuidado. A gente está mexendo com tudo, da estrutura de ar-condicionado, estrutura de tudo que vocês imaginarem, né? A gente tem um chiller lá, para você ter uma ideia, o nosso chiller, que é o nosso sistema de... eu não sei se eu posso falar muito tempo assim, que eu estou aproveitando, viu? Porque é o nosso sistema de refrigeração da Arena, né? Ele só tem um chiller, parece que só são 2 no Brasil. Olha que situação. Né? Tudo que tem na Arena é muito bom. Na época que a Arena foi construída, colocaram equipamentos muito bons, mas também são equipamentos caríssimos e muito difíceis de empresas poderem. Por exemplo, o nosso chiller é da Carrier, né? Que é uma empresa internacional, e só os técnicos da Carrier fazem a manutenção. Então, é também muito caro, depende de licitações, depende de termos de referência, mas a gente está trabalhando em tudo isso. E a Arena de Pernambuco, ela vai ser totalmente requalificada. Os camarotes também, as áreas VIPs, nós vamos trocar os estofados, né? A gente vai fazer grandes... vamos construir banheiros que não tem família. Banheiro família. Nós temos muitos banheiros, mas não temos banheiro família. Vamos construir banheiro família. Sala de amamentação, que às vezes as pessoas pensam que é algo que é desnecessário, mas não é. E eu, como mulher, sei muito bem disso, né? Teve um dia que a gente reuniu um grande número de mulheres na Arena, e a gente tinha 5 mulheres usando um espaço de amamentação que na época a gente improvisou. A gente pegou um camarote, lá tem geladeira, elas iam lá, tiravam o leite para levar para os filhos, tanto para ela amamentar como para ela guardar o leite para os filhos. E agora a gente vai ter uma sala específica de amamentação. A gente também vai fazer algumas adequações para a Copa Feminina nos banheiros. A gente está fazendo divisória, porque os banheiros são... No lugar de tomar banho de chuveiro, não tem divisórias. A gente está fazendo divisórias, mudando o piso todo da zona mista, fazendo uma requalificação na zona mista, dentro dos vestiários. Então, assim, ela vai passar por uma requalificação total e vamos entregar um equipamento aí lindo e maravilhoso. Eu já falei para o pessoal da FIFA que vai ser a arena mais linda, mais elogiada do Brasil por eles mesmos, que são os mais exigentes. Mas eu desafio vocês a vir aqui depois e dizer se a gente não vai conseguir alcançar todas as metas. Ô, Gustavo, falando ainda sobre a questão de campo, né? A gente sabe que quando o jogador ele joga uma Série A, né? A gente sabe que também o campeonato da Série C, ele tem uma transmissão, né? Tem uma TV aberta, e querendo ou não, o torcedor ele é muito visual, né? Quando ele olha para o campo,
e ele vê o campo com algumas manchas, com algumas falhas, ele fala, olha, esse campo não está bom. Eu já ouvi de vários jogadores, tá? De vários treinadores, que não necessariamente o campo estando com falhas quer dizer que está ruim, tem buraco. Às vezes é uma questão mais que está sendo manutenção, mas o torcedor não entende isso. No jogo contra o Bahia, eu estava, foi Bahia e Retrô pela Copa do Brasil, um jogo importante, teve ali uma presença forte do torcedor do Bahia, e a imprensa baiana estava falando, não, o gramado não está legal, o jogador está achando ruim. Hoje, qual é a reclamação que você pode passar que se pede mais por parte dos times que vão jogar lá? O Jaguar, né, está nessa questão, o Vitória, o Santa Cruz, que querendo ou não, que leva mais torcedor. Existe esse contato, uma exigência, como é que está sendo essa comunicação com esses clubes, pensando no ano que vem, principalmente o Santa que vai jogar a Série C e vai ter a TV aberta cobrindo esse jogo? Certo. Em relação a esse jogo do Bahia e Retrô, eu não posso lhe informar porque eu não estava aqui, aí eu não sei que tipo de reclamação foi que aconteceu. Em relação às reclamações e ou exigências do clube, é zero. Não tem, a gente não recebe reclamação em relação a gramado, muito pelo contrário, né? Como eu tinha mencionado antes, é elogio. A gente tenta toda maneira, domingo a domingo, aqui o manejo adequado e assim, para que o campo não tenha, ou tenha pelo menos o mínimo possível de invasora, quando aparece a gente combate, o buraco que acontece normal, né, de jogo, a gente vai lá, ameniza e elimina. Então, assim, muito pelo contrário, eu fiquei até sabendo que o jogo do Flamengo com o Sport, o pessoal do Flamengo até elogiou o gramado. Então, assim, com toda a seriedade, Moisés, até então é zero reclamação, e assim, eles nem exigem nada, porque chega, faz a vistoria prévia e já aprova e tá tudo ok, e a gente espera que fique assim para sempre, né? É para isso que a gente trabalha duro, sério, forte, para que realmente não tenha tipo de reclamação. E reclamação é normal, acontece no lugar, né, de um jogo para o outro, mas assim, aqui eu ainda não presenciei, graças a Deus, nenhuma. Essa questão de ter mancha, explica para o torcedor aí, olha, gente, você está com uma manchinha lá, não tem nada a ver se essa... Não, e ainda mais, quem acompanha o Campeonato Brasileiro sabe que final de temporada é um ano inteiro, né? Às vezes não pode botar os defensivos, porque você bota o defensivo e fica aquela mancha amarela lá, aí que o torcedor reclama que aquilo ali tá feio. Então, no final de calendário é que quem acompanha a Série A viu vários campos no Rio de Janeiro e São Paulo. Às vezes não é nem as invasoras estão lá, mas são mutações da mesma grama, que tem uma coloração diferente. Aí fica um aspecto não tão bonito, não tão harmonioso de ver o campo numa coloração só, né, só diferenciando entre as faixas, né? Mas é normal no futebol e na maioria das vezes se troca o gramado, né, exatamente nessa época agora que não tem calendário, mas isso é uma prática normal. Graças a Deus na Arena não aconteceu ainda não, sabe? Então, gramado preparado para esses jogos que vão acontecer. É muito jogo, meu amigo. Eu estava dando uma olhadinha aqui na agenda, né? No caso, nos jogos, meu amigo, é muitos jogos. Agora o Retrô, e assim, amigo, o gramado a gente tem que entender como um organismo vivo, né? Então, assim, precisa do tempo para se recuperar. Mesmo a gente estimulando, né, nutrindo com os nutrientes necessários, como que a grama necessita, mas mesmo assim ela tem que ter o tempo para crescer, é feito a gente, né? Não pode faltar um nutriente no nosso organismo, o campo é a mesma coisa. Então a gente dá todas as condições, né, os cortes que são necessários, todo o manejo, tudo, mas assim, essa quantidade de jogos realmente é muito difícil de manter a mesma qualidade, mas a gente tenta. Eu costumo dizer que o pessoal que trabalha comigo, não só na Arena de Pernambuco, mas em outros locais, que a gente faz mágica, né? A gente não faz milagre, né, missionário? Milagre só Deus. Mas algumas mágicas a gente tenta fazer lá, sabe? Pois é, vai ter muitos jogos mesmo. Missionária, esse ponto que a missionária tocou sobre a antena era um ponto que eu ia abordar também, mas ela acabou trazendo aqui, principalmente... Eu até vi esses dias aqui um vídeo que estava circulando nas redes sociais, o pessoal cobrando a seu filho. Rapaz, bota uma antena lá na arena, rapaz, pelo amor de Deus. Realmente o sinal fica muito ruim, mas a missionária acabou trazendo um bate-papo muito bom aqui para a gente entender melhor toda essa questão estrutural
da Arena de Pernambuco, que foi feito nessa temporada, para a temporada do ano que vem. E eu só quero agradecer pela disponibilidade, pela atenção da missionária, também do Gustavo, e da sua assessoria, né, que atende a gente tão bem para poder alinhar esse bate-papo. O pessoal estava pedindo aqui que a gente conversasse um pouquinho sobre a estrutura da Arena, o que é que tem para o ano que vem, e eu acredito que foi bem esclarecido aqui. Viu? Eu quero agradecer muito pela disponibilidade, missionário. Eu que quero agradecer, é sempre muito bom a gente vir a público, né, falar da Arena. Eu que estou há pouco tempo na Arena, mas eu já criei uma paixão enorme por aquele lugar e aprendi muito, estou aprendendo muito, né, com os técnicos. Outro dia até uma pessoa falou assim, nossa, mas ela chegou agora, já está entendendo tudo de gramado. Eu falei, olha, porque eu leio, porque eu estudo, porque eu tenho excelentes técnicos do meu lado. O Gustavo mesmo é um cara fenomenal, ele é concursado da Compesa. Eu fui buscar no estado o melhor cara que tinha. Eu digo, libera ele para cá, por favor, que a Arena precisa dele. E a gente está aí trabalhando realmente para que as pessoas tenham orgulho da Arena de Pernambuco, que as pessoas visitem. Além de tudo, eu não posso deixar de falar também do que vem abrilhantando a Arena de Pernambuco, que é o nosso projeto social. Nesse último sábado, nós atendemos quase 3.000 pessoas. E nós temos já um projeto desenhado, e eu creio que agora, para o ano que vem, com certeza, nós vamos começar a atender 500 famílias por mês, lá na Arena de Pernambuco, de famílias autistas, pessoas com deficiência, com síndrome de Down, são pessoas que precisam muito da nossa atenção, e um lugar tão grande como a Arena de Pernambuco, um equipamento tão adequado à acessibilidade, né? Porque a gente tem uma acessibilidade muito boa, a gente precisa usar de verdade para a população. Então, a Arena da Inclusão está a todo vapor, o nosso camarote da inclusão tem sido um sucesso. Todos os jogos, todos os eventos, a gente abre inscrição para as pessoas se inscreverem. Todo mundo que vai no camarote da inclusão tem boas referências, e além de tudo a gente está fazendo com que crianças cadeirantes, crianças com síndrome de Down, também entrem no campo com os jogadores, e eles se sentem muito valorizados. Todos os jogos eles entram com os jogadores, e a gente está muito feliz de poder estar desenvolvendo esse trabalho, e graças a Deus tudo que eu faço com muita dedicação e com muita excelência, porque eu digo sempre que tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Se agrada a Deus, com certeza agrada o povo. Então, acompanhe aí nas redes sociais, a gente já chegou a ter 5.400.000 visualizações na nossa Arena de Pernambuco em um mês no nosso Instagram. É o povo acompanhando de verdade, e eu peço que vocês acompanhem mais, e pode mandar dicas, sugestões, que a gente está aqui para ouvir e atender todo mundo. Muito obrigada, um grande abraço, que Deus abençoe. Aproveitar e desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo. Tá certo. Gustavo, muito obrigado também, viu, amigo, pela disponibilidade, viu? Sucesso sempre, viu? Obrigado, Moisés. Manda um abraço aí para o Vibrante. Eu acompanho vocês sempre, e você tem meu contato, a gente está sempre à disposição. E um Feliz Natal para todo mundo aí, e um grande abraço para a população de Pernambuco. Um abraço, boa noite, fique com Deus. Um abraço para todos. Abraço. Gostou da entrevista? Então deixe seu like, ative o sininho e, claro, comente muito. Valeu, aquele abraço.